vocês. Uma boa noite para você também que está nos assistindo de casa, através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos ouvir uma página de preparação com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. Eu nos envolvo a página do Divino Mestre Jesus. Hoje, no Fonte Viva, nós já vimos aqui a página passada, e a lição de número 68, Fala um pouquinho mais alto, João, por favor, não está ouvindo, não. Sementeira e Construção. Tem uma mensagem de Paulo, que está em Coríntios 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: porque Deus, nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus, designado à lavoura e ao edifício do Senhor, dos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que se conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, compelindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos compartilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, e logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do Reino Divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue em um dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho do Cristo não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na linha do mundo e na edificação dos que te mandam para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas, se a fé representa a nossa coroa de luz. O trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e os demais abnegados trabalhadores, muitos dos quais já estiveram aqui conosco quando encarnados e sempre que podem, estão aqui juntinho de nós, colaborando com todo esse nosso trabalho. Mestre, hoje nós estamos voltando à nossa reunião presencial no ano de 2025. Aqui todos nós, encarnados e desencarnados, reunidos nesta sala, um só agradecimento. Que bela oportunidade! Daqui muitos de nós já conseguimos perceber os frutos positivos que chegam, que estão nos envolvendo. A luminosidade que vai se intensificando e chegando a cada um de nós. Obrigado por todas essas benesses que nós podemos perceber e aquelas tantas outras que passam assim despercebidas de nós ainda, mestre amigo. Te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por toda a misericórdia que Ele tem para conosco.
agradecendo essa nossa reunião de estreia no ano, te pedimos também, toca a fronte da nossa irmã Rosana, que oferecerá para nós, mais uma vez, mais um capítulo, mais páginas de riquezas, para que possamos todos nós concaternarmos melhores as nossas ideias e pavimentarmos a nossa estrada de forma melhor. Que a nossa reunião prossiga contento, mestre amigo. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Rosana? É sempre uma alegria voltarmos em essência. Acho que todos nós que trabalhamos aqui nessa reunião estamos com os nossos corações, transbordando de alegria por todo esse auxílio e amparo que essa casa, essa reunião nos oferece. Então é sempre bom retornar. Então sejam todos bem-vindos ao primeiro dia de trabalho, de reunião de fluidoterapia. E não poderia ser melhor, porque a espiritualidade, ela é de uma atenção conosco, de um carinho, que a gente não tem noção. O capítulo que nós hoje vamos iniciar é o capítulo 27 do Evangelho, que tem como título Pedi e obtereis. No início da fala do Edivaldo, se vocês prestaram bastante atenção, com a página de preparação que o João abriu ao acaso, vem somente se somar ao item do Evangelho da noite de hoje. Capítulo, Pedi e obtereis. E nós hoje vamos falar de dois subtítulos: qualidade da prece e eficácia da prece. Ou seja, já vamos iniciar o ano com orientações preciosas para que a gente possa ter um ano maravilhoso. Por quê? Pedi e obtereis. Mas o que a gente vai pedir em nossas preces? É isso que nós vamos ver. Porque em alguma passagem ele nos diz que tudo que pedirem sem oração será atendido. Peraí, Rosana, eu pedi tanta coisa no ano que passou, mas não aconteceu. Mas será que a minha conexão, o meu pedido, foi de acordo? Foi realmente com aquilo que eu, como espírito, preciso para evoluir nessa minha caminhada? Porque nós estamos aqui numa reunião de fluidoterapia. Será que está falando de quê? De cura? Cura do corpo físico. Mas a cura do corpo físico, ela vem através da cura do espírito. Então, se eu estou doente fisicamente, o que eu estou dizendo para mim mesmo? Que eu, espírito, estou doente. Então, o que eu estou? Então, agora eu preciso baixar. Deixa eu beber uma água aqui para poder voltar, senão eu vou gritar. Então, o que eu, como espírito, estou rogando a Deus? E a lição são 3 evangelistas, tá? Aqui nos planos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus nos fala assim: qualidade da prece. Então, é preciso que a nossa prece tenha qualidade. A pergunta é: está tendo? Nós vamos ver, Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas,
que afietadamente oram de pé nas sinagogas, ou seja, eles estão de pé para aparecer, e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai ao vosso Pai, em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, essa recompensa que nós buscamos, muitas das vezes, não condiz com a recompensa que nós temos direito. Porque já foi nos ensinado que a cada um segundo suas obras, nem mais, nem menos. E ele continua: não cuides de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peças. Poxa, Rosana, então peraí, se meu Pai sabe, se Deus sabe do que eu preciso, também eu vou pedir. Vou ocupar Deus à toa? Não é bem assim, né, gente? Precisamos ter humildade no momento de pedir, para que possamos ser atendidos. Porque às vezes a gente se atrapalha nessa petição. A gente pede coisas, mas não pede aquilo que de fato vai nos ajudar a superar os desafios que nós temos que passar. Porque nós aqui estamos numa reunião de fluidoterapia. A doença não é agradável a ninguém, mas ela é necessária. Para quê? Para que a gente pare e dê atenção a nós mesmos. Ela é só um sinal de alerta, ela não é um castigo, como muitos pensam. Ela é fruto dos nossos próprios atos. Não é Deus que nos envia a doença, nem praga de ninguém. A doença, ela é consequência dos nossos movimentos, dos nossos pensamentos. Lembram da frase que a gente fala muito aqui? Mente sã, corpo são. Se o corpo adoece, a mente adoeceu primeiro. Já vem, ó, doente há muito tempo. E como o corpo é o mata-borrão do espírito, ela me reverbera onde? No corpo. Ela se apresenta no corpo. Eu não quero mudar meu pensamento. Eu não quero mudar meu sentimento. Então, onde ela vai? Para o corpo. Por isso que a gente adoece. E ele continua, agora é uma citação de Marcos. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás no céu, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que estás no céu, também não vos perdoará os pecados. É condição. Como é que eu estou na questão daqueles que convivem comigo? Eu sou uma pessoa paciente, compreensiva, tolerante, amável? Ou eu sou daquelas que bateu, levou?
por olho, dente por dente. Lembrando que essa fase do olho por olho, dente por dente, foi lá atrás. E nós temos que prestar muita atenção se nós ainda estamos vivendo assim. Por quê? Porque a consequência recairá sobre nós mesmos. Não é o outro que vai receber, sou eu. Porque qual é a lei? A cada um segundo a sua obra. Então, o que eu estou passando, e como essa reunião é uma reunião de fluidoterapia diretamente ligada à nossa saúde, e se eu não estou bem de saúde, o que eu entendo? Quem é o culpado? É o outro? Não, né? Porque é a cada um segundo as suas obras. Não é uma obra de maldade. É uma obra de indiferença, de incompreensão. Não é castigo divino que eu estou passando, e sim uma consequência dos meus próprios atos. Por quê? Se ele está falando aqui que pedi e obtereis, por que eu não pedi doença, Rosana? Ninguém em sã consciência pede doença. Essa reunião é uma reunião para enfermos. Mas por que eu estou doente, gente, então, se eu não pedir essa doença? Ação e reação. Se eu não me cuido como devo, lembra, nós somos seres psico... Lembra aí, gente, que agora eu esqueci o que eu ia falar. Psicossomático. Né? Somos corpo, mas somos também espíritos. Então eu preciso olhar para esse meu lado. Cuidar do corpo e do espírito. Para quê? Para melhor caminhar na face da terra. Não é para a gente se tornar beatos, né? Aquelas pessoas... Não estou falando disso, mas eu estou falando que é preciso uma conexão com o nosso Criador. Nós aqui buscamos a doutrina espírita para nos conduzir nessa caminhada. Mas como é que eu estou caminhando? Porque afinal de contas eu estou enfermo. Nós então, né, estamos aqui internados já não sei quantos anos. É só para descontrair, gente, porque o título é bem, né? Mas é preciso que a gente olhe para isso tudo, gente. Para que eu possa ter uma vida de paz, uma vida de glória. Senão fica pesado, né? Mas ele continua assim, ó. Essa é uma citação de Lucas. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo, como sendo justo, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano que estava ao lado dele, né? Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Então, pelas normas dos homens, perfeito. Ele cumpria a rixa, a regra que ele seguia, a religião que ele seguia. O publicano, ao contrário, que era visto como um mau homem, né? Conversando, conservando-se afastado,
ele nem se sentia digno de se aproximar do muro, né? Não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Ele reconhecia que ele era um pecador. E nós reconhecemos que nos equivocamos, para ficar leve, né? Para não dizer pecar é pesado, né? Então a gente fala se equivocar nas nossas escolhas. Mas é só para tampar o sol com a peneira, né? Declaro-vos que este voltou para a sua casa, justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. E como eu estou reconhecendo as minhas escolhas, né, que nem sempre são as melhores. Muitas das vezes, pensamos que estamos escolhendo o melhor para nós, mas estamos, ao contrário, sobrecarregando. Primeiro o corpo, depois o espírito, ou o espírito e depois o corpo. Porque o que é o corpo? Senão o reflexo do espírito. E muitas das vezes, um reflexo não muito igual ao que eu, o espírito, estou sentindo. Porque às vezes quando me olho no espelho, eu quero ficar bem, né? Pinto o cabelo e tal, maqueio, fico melhor. Mas e eu, espírito, como estou? Diante dessas verdades, que me cerca. Situações que eu não queria passar, mas bateu a minha porta. Mandada por outro? Não. Fruto das minhas escolhas. Lembra? A cada um segundo as suas obras. Nem mais, nem menos. E eu preciso olhar para isso. Porque senão eu vou começar, né? Ou então continuar a achar que é castigo divino. E Deus não castiga. Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha. Faça escolhas. Mas toda escolha tem uma consequência. E se hoje eu não estou bem, o que é um indício? De que as minhas escolhas não foram tão certas assim, né? Então eu preciso olhar para isso. E continua Kardec. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhas em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Porque, como diz, né, a cada um segundo as suas obras. Quando eu adoeço, não é um castigo divino, e sim fruto das minhas
motorista escolhe a estrada, eu quero ir para Madureira, mas ele pega aqui a direção do Meia. Foi a escolha dele. Eu vou chegar em Madureira? Não. É a mesma coisa. Se a lei é de amor. E como eu estou na questão de amar? Eu preciso olhar para isso. Mas lembra, a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como é condição. Se eu não me amo, como é que eu digo que eu amo o outro? Não combina, não casa, não dá certo. Então eu preciso me respeitar, me amar, me compreender, olhar para as minhas limitações, para as minhas capacidades e agir de acordo com o que eu tenho para oferecer. Senão eu fico exigindo muito de mim. E quando eu exijo muito de mim, alguma coisa vai acontecer com o outro? Não, comigo. E quem é o mata-morrão do espírito? O corpo. Daí, mente sã, corpo são, como eu falei lá no início. Se o corpo não está são, onde não está dando liga? Dos meus pensamentos, na minha conduta, na minha maneira de agir. Então é preciso que eu faça um caminho para dentro. Conheça-te a ti mesmo. Há muito tempo já foi dito isso. A pergunta é: eu me conheço? Eu sei que eu gosto de usar roupa comprida, blusa sem manga, que é um calor danado, meu cabelo é curto. É só isso. Eu gosto de comer isso, gosto de comer aquilo. É só isso. É muito mais profundo, conheça-te a ti mesmo. Porque além de ser a lida com o outro, é a lida comigo mesmo. E não tem como eu fugir de mim. Eu posso até desencarnar, mas eu vou continuar na minha companhia. Então eu preciso fazer um reconhecimento de mim mesmo. Ó, o ano novo está aí. Né? Ano novo, vida nova, atitudes novas. É um belo chamado para nós. Do pedir e obtereis. E ele vai continuar aqui, né, gente? É porque o nosso tempo não tem muito. Acho que nem mais nada, né? Já certo. Mas tem a eficácia da prece, hoje eu preciso ler aqui. Porque, olha, ele fala assim, rapidinho, de volta, por favor. Vou completar ali os 5 minutos. Seja o que for que peças na prece, crede que obtereis. E concedido vos será o que pedirdes. Muitas das vezes o que nós pedimos leva um tempo para acontecer. Porque como Deus conhece profundamente as nossas necessidades, muitas das vezes Ele não manda aquilo que a gente pede. Porque senão a gente erra de novo. Peço a cura do meu corpo físico. Mas como o corpo físico é uma mão do espírito, ok. Eu preciso conviver com aquelas minhas mazelas que eu mesmo criei, não foi praga de ninguém. Para quê? Para eu poder me educar. Porque se eu tenho problema de fígado aqui, estômago, alguma coisa, e eu gosto de tomar uma cerveja ou uma bebida quente, alguma coisa desse tipo, olha se eu fico boa. Para onde eu vou? Eu adoro uma cerveja e ela acabou. Então, tudo é nos concedido de acordo com as nossas necessidades. Às vezes a gente não quer escutar não, né, gente? Mas
a conta chega. Lembra? A cada um segundo as suas obras. Não é castigo divino. Então é preciso que eu pare, eu ore, eu reflita e eu compreenda o que o Evangelho. Porque eu aqui só estou fazendo uma interpretação muito superficial da profundidade que é o texto. Meu tempo acabou. Não posso nem continuar lendo aqui o texto, né? Por isso eu deixo o convite para vocês. Leiam em casa, no início do capítulo 27. Esse capítulo, o item de hoje vai até o item 8, é de 1 a 8, que fala da eficácia da prece. E todos nós aqui oramos. Mas caramba, Rosana, eu oro a peça. Parece que eu não sou escuta. Não parece que eu não me escuto. Eu não melhoro. Por que será, né? Castigo? Não. É preciso que a gente, de fato, organize as nossas atitudes junto ao Evangelho. Porque Jesus falou, né? Eu sou o caminho da verdade e da vida. E quando a gente foge dele, a gente já sabe a consequência. Cada um com o seu pedacinho. A gente sabe muito bem. E como os Espíritos mesmos dizem, nós somos reincidentes. O funil está se fechando. Estamos em 2025, iniciando. Então vamos fazer nesse nosso ano novo, com atitudes renovadas, não para o outro, mas para mim mesmo, para que eu possa cumprir as leis de Deus, que são simples, a gente aqui complica. Meu tempo acabou, mas eu agradeço. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus, por todas essas reflexões que nós recebemos nesta noite e vai nos ajudar, como havia dito na prece inicial, a fazermos as nossas também. Recebemos reflexões, essas reflexões nos ajudarão a fazermos as nossas. Porque é interessante o Evangelho. Ele é bendito. Ele é bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes. Daqui, agora que recebemos todas essas informações essas já ouvidas outras tantas vezes, mas a cada vez que ecoa em nossos ouvidos, em nossa mente, se tivermos boa vontade e vontade de nos vencermos, nos auxiliará por demais. Obrigado por tudo que estamos recebendo até este momento. E receberemos ainda muito mais nesta mesma reunião. Mestre amigo, mais uma vez te pedimos, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos presenteia a cada microsegundo, se é que sabemos, de fato, medir tudo aquilo que recebemos. E como somos eternos pedintes, toca a fonte de cada um dos nossos irmãos médiuns passistas, que logo estarão lá nas câmaras atuando, junto à espiritualidade amiga. Mais uma vez, Mestre, te pedimos, esteja conosco hoje e sempre sabemos que você está. E mais uma vez, nunca é demais repetirmos que nós é que precisamos envidar esforço para estarmos vibrando na tua faixa, desse auxílio iluminado, que nos faz sempre muito bem, em todos os sentidos. E assim,
estamos terminando esse nosso primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.
Amém.